Olá, boa tarde. Estamos começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Paulo Miller, também jornalista aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Delona. Boa tarde para você que está em casa acompanhando a nossa programação. Lembrando, que a TVO ela tem a transmissão em sinal aberto para a Grande Florianópolis e também para a região de Blumenau. E você pode acompanhar também toda a nossa programação no YouTube, @AssembleiaSC. Isso, a gente começa o programa de hoje falando então sobre o mês da violência contra a mulher, mês de combate à violência contra a mulher, o Agosto Lilás, lembrado aqui no Parlamento, com uma série de eventos, inclusive a Assembleia Legislativa realizou um seminário internacional sobre os observatórios de violência contra a mulher. A gente preparou também uma reportagem especial sobre esse assunto que você acompanha agora. O mês de agosto é conhecido como o Agosto Lilás, marcado por mobilizações na rede de proteção às mulheres. Na Assembleia Legislativa, um seminário do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina trouxe especialistas do Brasil, da Argentina e do Uruguai para debater, entre outros temas importantes, políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio. Algumas medidas emergenciais foram destacadas pela primeira representante feminina do Ministério Público de Santa Catarina. Quem não denuncia está mais exposto a morrer do que quem denuncia. Essa é a primeira premissa. A segunda é de que nós precisamos nos inventariar enquanto instituições. Nós precisamos ter protocolos de atendimento dessas mulheres, os lugares onde a gente as atende precisa ser mais humanizado, os profissionais capacitados, e falo não só da polícia, mas falo do Ministério Público, dos serviços de assistência, dos serviços de saúde, que precisam estar abertos 24 horas para acolher essas mulheres. A deputada estadual Luciane Carminati, procuradora da mulher da Alesc, participou de todo o evento, até porque está entre as lideranças que implementou o Observatório Catarinense. O seminário do Observatório, ele traz as práticas de diferentes países, a nossa experiência aqui de Santa Catarina, mas o debate todo é como que nós estamos nos estruturando para mudar essa situação. Relatos muito importantes de iniciativas fundamentais que estão sendo executadas pela sociedade civil, mas também pelo poder público. Nós temos que reconhecer que os diferentes órgãos ligados ao governo estadual e no Ministério das Mulheres do governo federal estão focados no enfrentamento às violências. Entre os dados alarmantes que ainda desafiam as leis do país em uma conta que não fecha, estão os números relacionados à denúncia. Em 2024, foram concedidas 28 mil medidas protetivas de urgência, aquela que determina que o agressor se mantenha distante. Desse total, 26% dos agressores descumpriram a lei. Outra informação importante, mais de 90% das mulheres que foram mortas no ano passado não tinha registrado nenhum boletim de ocorrência. A gente precisa entender que o ciúme não é cuidado. Então, aquela atitude de controle que proíbe a mulher de ir a determinados lugares, que censura a roupa daquela mulher, que controla a vida dela, não deixando ela falar com outras pessoas e que começa a ofender essas mulheres e que muitas das vezes vai entristecendo ela, que vai ofendendo ela, que vai intimidando e fazendo com que aquela mulher adoeça, até em alguns casos, pode ser uma violência psicológica. As pessoas precisam entender que a mulher ela nasceu para ser livre, livre para ir aonde ela quiser, para usar a roupa que ela quiser, para ter as amizades que ela quiser, e que uma relação entre duas pessoas não é uma relação de controle. Então as mulheres, se estão se sentindo constrangidas, se estão se sentindo humilhadas, se estão adoecendo nessa situação, procure uma delegacia de polícia, vá receber essa orientação. A Polícia Civil está aqui para acolher e orientar essas mulheres, porque a violência psicológica, ela inicia o ciclo da violência que pode agravar em algo mais grave. As mulheres precisam ter essa noção, nem todas as vítimas se veem em violência doméstica e familiar, porque culturalmente se tolerou isso por muitos anos. Está na hora de dar um basta. Outro fator que foi abordado está relacionado à defensoria pública. Em muitos casos, as mulheres não buscam orientação sobre seus direitos, mesmo tendo acesso à defesa gratuita.
A Lei Maria da Penha é muito clara nesse sentido, né? Quando ela fala que mulher em situação de violência tem direito à assistência jurídica gratuita por parte da Defensoria Pública. Então, hoje, né, nos núcleos em que a Defensoria Pública está instalada no Estado, que são 26 comarcas do nosso Estado, mulheres que queiram informação sobre os seus direitos, sobre os direitos da Lei Maria da Penha, pedido de medida protetiva, o acompanhamento dessa medida protetiva, então, informar o descumprimento, pedir a prisão desse agressor ou outras providências que forem necessárias, podem buscar a Defensoria Pública gratuitamente para agendar o atendimento ou fazer o atendimento imediatamente e buscar a proteção jurídica que ela precisa, entender a situação dela e saber o que ela pode fazer, se ela pode sair de casa, se ela não pode, quais são os direitos que ela tem, as consequências, e isso de forma gratuita. A gente tem tentado, né, a Defensoria Pública expandir esse atendimento, né, para o restante do Estado, né, aprofundar essa atuação, e aqui em Florianópolis ela já está bem consolidada. O seminário ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de agosto no plenarinho da Assembleia Legislativa. A ALESC segue com agendas voltadas ao tema durante todo o mês e também com ações permanentes na casa. Como a gente viu ali a reportagem, então a ALESC segue realizando uma série de ações voltadas aí ao combate da violência contra a mulher, uma série de projetos e iniciativas, inclusive também projetos de lei que tramitam aqui na casa, e a gente acabou de ver aprovado aqui no Parlamento o projeto Denúncia Segura, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que está aqui com a gente, inclusive no programa Conecta, ao vivo, para falar um pouco mais sobre essa iniciativa. Deputado, por que criar esse projeto da Denúncia Segura, que busca realmente garantir esse sigilo dos dados das mulheres que forem denunciar a violência doméstica nas delegacias aqui do Estado? Delona, Paulo, obrigado pela oportunidade. É bom estar aqui ao vivo com todos vocês. Esse projeto foi inspirado justamente em relação a muitos exemplos de pessoas, mulheres principalmente, que deixam de fazer a denúncia por se sentirem inseguras. Porque, como regra geral, o processo penal em si, ele respeita o sigilo da vítima, do denunciante, mas o inquérito policial não. Então, a nossa proposta é para que também no âmbito do inquérito policial, esse anonimato, esse sigilo, ele seja respeitado. Porque na medida em que o dado pode estar público, isso evita com que muitas pessoas, por medo, por receio, por aflição, por angústia, façam o externar da sua denúncia, até às vezes para proteger uma testemunha, para não criar um outro problema familiar decorrente. Então, nós temos a certeza de que a denúncia segura, ela tem que preservar o sigilo de quem está denunciando, o sigilo da vítima. Via de regra, né, o boletim de ocorrência que a gente vai lá registrar na delegacia, seja ela presencial ou de forma online, ele é um documento público, né? Então as pessoas têm acesso a esse documento, né? A ideia é justamente retirar desse documento essas informações particulares, como bem o senhor falou, né, para preservar o denunciante e também possíveis testemunhas. Então. Esse é o propósito, é justamente garantir já na fase do inquérito, do registro do boletim de ocorrência, aquele sigilo, aquele anonimato que preserva a identidade da vítima, da denunciante, das próprias testemunhas que estão arroladas, porque, como eu defendi no plenário, se o próprio processo penal, a regra é garantir o sigilo, óbvio que muito mais na fase do inquérito também tem que ser garantido. E um detalhe curioso da tramitação do projeto é que houve diligências, ou seja, pedidos de informação tanto para o Ministério Público quanto para a própria Delegacia Geral da Polícia Civil. E os pareceres técnicos foram favoráveis, tanto no sentido do Ministério Público quanto da Delegacia Geral da Polícia Civil, no sentido de afirmar que tecnicamente é possível compatibilizar os sistemas dos boletins de ocorrência para garantir esse sigilo. Os exemplos são eloquentes. Infelizmente, na primeira semana de agosto, foram 4 feminicídios no estado de Santa Catarina, um dado que é muito grave. Desde 2015 já são 500 feminicídios no estado, uma média de 1 por semana. E só na primeira semana de agosto, 4, o que atesta que a gente tem que realmente fechar o cerco contra esse mal perverso da sociedade. Deputado, o projeto aprovado aqui na Assembleia, né, e que agora segue para a sanção do governador e também parte do governo do Estado essa necessidade de se adaptar a essa lei, esse projeto virando lei aqui em Santa Catarina, o que reforça também essa importância, né, da trabalho em conjunto entre Legislativo e Poder Executivo. Somar é sempre importante. Houve da parte do governo um veto. O veto está sendo analisado agora no âmbito do plenário, porque na Comissão de Constituição e Justiça, o relator desse veto foi o deputado Matheus Cadorim, que fez o seu voto no sentido da derrubada desse veto. E agora vamos para o plenário para buscar a derrubada do veto para que ele se torne lei efetivamente. Deputado, muito obrigada então pela sua presença aqui no programa Conecta, trazendo os esclarecimentos sobre esse projeto sugerido então e aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Napoleão Bernardes, muito obrigada então pela sua presença aqui no programa. Um abraço. Obrigado, Paulo.
E tivemos hoje pela manhã reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento, reunião com a análise e aprovação de algumas matérias. E o Paulo acompanhou essa reunião hoje de manhã, né, Paulo? Hoje foi uma reunião bastante extensa, né? A Comissão de Constituição e Justiça retornando aos trabalhos depois da sessão itinerante na semana passada em Mafra. E aí nós tivemos 40 matérias na pauta desta terça-feira. Dessas 40 matérias, a maior parte se trata de origem do Poder Executivo, ou seja, do Governo do Estado, 15 delas tratando sobre cessão ou então a doação e o uso compartilhado de terrenos do Governo do Estado com municípios aqui de Santa Catarina, e 2 projetos chamaram bastante atenção. Um de autoria do deputado Márcio Machado, que trata da questão da proibição de pessoas físicas comercializarem e até mesmo fazerem a doação de cães e gatos. O relator, o deputado Mauro de Nadal, acabou apresentando uma emenda substitutiva global, flexibilizando para que pessoas físicas pudessem fazer essa comercialização e essa doação desses animais. Outro projeto de autoria do deputado Júlio Garcia trata da questão de fazer consórcios entre os municípios para tratar da questão das pessoas em situação de rua. Esse projeto também recebeu uma emenda ali para adequar o texto à legislação técnica e também foi aprovado, foi a parte admissível na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue a tramitação. Hoje pela manhã, inclusive, o presidente Pepe Colasso falou sobre esse trâmite burocrático da comissão, que a Comissão de Constituição e Justiça é a primeira por onde os projetos passam. Primeira da CCJ é a questão da constitucionalidade, da legalidade, da judicialidade, É claro que, como uma PEC, um projeto de emenda constitucional, a gente aprova apenas a admissão dela, para que ela possa correr nas comissões e depois voltar para a própria CCJ. Um projeto de lei, ela mistura um pouco a questão de mérito, mas ela tem a prerrogativa aqui mesmo do parecer constitucional. Então tivemos hoje pela manhã essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Foi a primeira reunião depois do recesso de 2 semanas aqui no Parlamento Catarinense e também depois da realização do programa Alesc itinerante que foi realizado na cidade de Mafra. Então agora a Assembleia Legislativa está de volta aqui na capital catarinense e em Florianópolis. E a gente fala um pouco sobre a retomada desses trabalhos aqui na capital com o vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Krelin, do MDB. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta ao vivo. A gente retomando agora os trabalhos aqui em Florianópolis, já com análise de alguns projetos de lei. Também temos uma semana que vai ter audiências públicas e também teremos um seminário internacional sobre mudanças climáticas aqui em Santa Catarina. Como é que o senhor avalia, então, esse retorno do Parlamento às atividades aqui em Florianópolis? Então, tivemos um recesso de 2 semanas e o recesso é apenas um recesso parlamentar, das ações do Parlamento. Mas as visitas dos deputados e estando aí presente nas suas regiões, ela é constante, ela é diária. Na semana passada tivemos aí um sucesso que foi a sessão itinerante lá no município de Mafra, que fez todo o Planalto Norte catarinense, região norte do estado, realmente uma participação muito grande, foram praticamente 45 entidades que participaram, tendo voz e vez nas comissões e na sessão, e agora a gente retoma os trabalhos aqui no Parlamento Catarinense, aqui na Assembleia Legislativa, e lembrando que a Assembleia não é apenas um prédio em Florianópolis, A Assembleia Legislativa ela é descentralizada também, ela está à disposição de toda a comunidade, toda a população que realmente faz o dia a dia de Santa Catarina existir, que é o cidadão catarinense que mora lá na ponta, nos locais mais distantes aqui do Parlamento Catarinense. Aproveitando que o senhor deu esse gancho aí da Assembleia itinerante lá em Mafra, a gente conversando com os deputados, e eles fizeram uma análise, de modo muito geral, comparando com as outras edições, que em Mafra houve a participação maciça dos jovens, e que esse projeto, esse programa, tem sido importante para a formação política desses jovens aqui em Santa Catarina. Queria que o senhor fizesse uma análise também dessa participação popular. Sim, o que chamou a atenção de todos os parlamentares foi a participação das câmaras mirins. De toda a região, as câmaras mirins nos visitaram, participaram da sessão, acompanharam as comissões. Então é um exemplo de cidadania, demonstrando que a descentralização da Assembleia Legislativa, a Alesc itinerante, tem auxiliado também na cidadania, na participação de crianças e jovens. Eu digo crianças porque são jovens aí de 11, 12, 13 anos que são da Câmara Mirim. Inclusive universitários que estiveram lá conosco acompanhando principalmente as comissões, que é onde tudo acontece. A gente brinca que quando vai para o parlamento, vai para a sessão, o projeto para votação, mas a discussão dele foi feita já nas comissões. Então os alunos, os acadêmicos, várias escolas participando, puderam entender um pouquinho mais desse rito do Parlamento Catarinense. Deputado, a gente vê que essa semana a gente já tem vários projetos para análise aqui no Parlamento, vários projetos de autoria do Governo do Estado, outros projetos também de autoria dos deputados aqui da Casa. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, assim, quais são as expectativas para esse segundo semestre de 2025 que está começando agora. O segundo semestre será de muita intensidade, de muito trabalho,
principalmente, tem muitos projetos tramitando já nas comissões, projetos do governo do estado ou projetos de autoria legislativa, né, dos próprios deputados estaduais. Nós temos também uma movimentação grande de seminários e audiências públicas nesse segundo semestre, que vai de todas as causas, desde a inclusão, da pessoa com deficiência, até as questões econômicas, questões climáticas, que teremos aí esse ano a COP no Brasil, e nós estamos discutindo muito isso dentro da Assembleia Legislativa, que é a questão do clima. Então é muito diversificado as pautas aqui dentro do Parlamento, e agora o segundo semestre vai ser intenso, de muito trabalho, logicamente com proximidade de ações em prol de Santa Catarina e do governo do estado, mas também fazendo a fiscalização e as cobranças que o Parlamento tem autonomia de fazer perante o governo do estado. Perfeito, deputado. Obrigado pela participação no Conecta. Bom trabalho reiniciando aqui em Florianópolis. Muito obrigado. Continuamos aí no ritmo acelerado aí no segundo semestre. Ok, então, muito obrigada, deputado Fernando Krelin, aí, que é vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa, falando um pouquinho sobre como é que vão ser os trabalhos no segundo semestre. Lembrando sempre, né, Paulo, que a gente tem uma agenda bem movimentada aqui, a gente tem reuniões das comissões da Casa permanentes, normalmente são realizadas no período da manhã, mas também tem reunião no período da tarde. E na terça, quarta-feira e quinta-feira a gente também tem sessão ordinária aqui no Parlamento, onde os deputados analisam e votam alguns projetos de lei também. E daqui a pouquinho tem sessão ordinária aqui, né, já começando a avaliar esses projetos que estão tramitando aqui nessa segunda semana já de trabalho, né, porque a gente retomou na semana passada com a Lesc itinerante, e aí retomando esses trabalhos de forma presencial aqui no Parlamento Catarinense, na sede do Legislativo em Florianópolis. Isso, e sempre com cobertura bem completa da equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, com cobertura aqui da equipe de comunicação, também das redes sociais aqui do Parlamento, e é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com a nossa colega Camila Levien, que está aqui com a gente. Boa tarde, Camila, tudo bom? Boa tarde, gente. Hoje os nossos destaques das redes sociais, o feed está rolando, na verdade está navegando. Nós vamos falar de baleias. Elas que são mamíferos que costumam escolher especificamente a espécime da baleia franca aqui o nosso litoral catarinense para ter os seus belos filhotes. Isso tem sido pauta de alguns dos nossos deputados. O Volney Weber, que é do MDB, ele tem esse destaque e trouxe para a gente, faz parte do nosso quadro Deputado nas Redes, onde ele destaca a questão de Jaguaruna, onde no CTG Estância do Retiro, eles fizeram uma mesa redonda para debater o futuro da APA da Baleia Franca. Inclusive, contou com a presença de uma deputada federal, a Giovana de Sá. A ideia é melhorar as questões ambientais por lá, trazendo um pouco mais de harmonia também para a ação dos nossos pescadores e demais trabalhadores da região que muitas vezes têm as suas atividades afetadas por esse período que é muito bonito também de acompanhar, que é do período da baleia franca, quando ela vem ter os seus filhotes por aqui. Outro destaque que a gente tem das redes é a questão da diabetes nas escolas públicas. O deputado Lucas Neves participou do nosso quadro O Assunto É, onde ele conversou conosco sobre um projeto de lei que ele trouxe aqui para casa e que ele pretende, então, facilitar para crianças de baixa renda esse monitoramento da diabetes. Muitas vezes essas crianças ficam constrangidas de ter que fazer aquele piquezinho, mexer com todos aqueles equipamentos da diabetes na sala de aula. Agora eles vão poder monitorar por aplicativos com equipamentos que devem ser subsidiados pelo governo, se tudo der certo e a lei for aprovada. Uma proposta bastante importante para a saúde dos pequenos. Esse e outros destaques, vocês dois estão sempre por lá também, @AssembleiaSC, gente, é só nos encontrar por lá. Camila, obrigado. Obrigada, Camila, trazendo os destaques aí das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui do Parlamento Catarinense. Hoje, terça-feira, então, reforçando que é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, sempre com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigada, Paulo. Obrigado, Delu. Siga acompanhando a gente, então, ao vivo na programação. Daqui a pouquinho, então, sessão ordinária aqui ao vivo, direto da Lesc. Uma boa tarde para todos.